Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Para Entender o Capital, livro 1, do David Harvey. O David Harvey é um geógrafo inglês que alcançou notoriedade acadêmica a partir do livro Os Limites do Capital, que aliás nem é meu livro favorito dele, mas a partir desse livro ele alcançou uma grande notoriedade, passou a dar aulas em várias e várias universidades prestigiosas e já há alguns anos ele dá aula, vamos dizer assim, de maneira fixa na Universidade de Nova York, na CUNY, porém ele dá cursos esporádicos em grandes universidades no mundo inteiro. E antes de dar sequência aqui, para falar um pouco sobre o livro propriamente, convém destacar a dificuldade que é um autor, mesmo que seja muito abalizado, mesmo que seja muito estudado, mesmo que seja brilhante, para um autor de ter um destaque acadêmico nos Estados Unidos tratando de marxismo. Isto porque o Departamento de Estado e várias associações, vários think tanks, como eles chamam, vão atuar para obliterar qualquer tipo de desenvolvimento, quiçá político, quiçá nos movimentos sociais, quiçá nos partidos políticos, quiçá na academia do marxismo. Eles atuam para cortar o marxismo na raiz já há muitos anos, desde antes já do macartismo, e é por isso que o marxismo nos Estados Unidos, vamos dizer assim, ele não se cria. Então, para um autor como David Harvey conseguir, sendo um notório marxista, conseguir todo o seu êxito acadêmico, todo o seu sucesso, seu destaque acadêmico, é porque tem que ser um autor muito, muito bom. E é o caso propriamente. David Harvey é um grande autor, conhece muito a obra de Marx. Ele, seguindo uma estratégia do professor José Paulo Neto, no livro Crise do Socialismo e Ofensiva Neoliberal, cujos melhores trechos eu deixarei aqui embaixo, bem como desta obra e outras do David Harvey, o professor José Paulo Neto ele fala uma coisa interessante, que como Marx escreveu um bom tempo atrás, e naturalmente ele não era perfeito, não acertaria sempre, nós devemos observar a sua obra e observar aquilo que foram ideias erráticas, observar aquilo que era correto naquele tempo histórico, mas que com o passar dos anos se tornou anacrônico, e observar aquelas ideias nucleares que são corretas, que são concretas até os nossos dias e que nós podemos utilizar e nos aproveitar para intervir em nosso tempo histórico. E o David Harvey faz exatamente isso com muita eficiência, com muita clareza, de maneira muito didática. Ele atualiza as obras de Marx, ele se utiliza da base epistemológica, da base categorial marxista para empreender seus próprios raciocínios, que são muito abalizados, muito atuais. É muito interessante você ler autores marxistas e você sentir aquele, digamos assim, aquele cheiro do novo, aquele cheiro do tempo histórico que é o nosso, e não remetendo só aquilo que já está muito tempo atrás, muito defasado, mesmo que nuclearmente correto, mas que cheira, vamos dizer assim, a mofo, cheira a um tempo histórico diverso. Enquanto que os escritos do David Harvey não, são os escritos atualizados, abalizados, desse que é um dos maiores marxistas e um dos maiores geógrafos do nosso tempo histórico. Sobre o livro propriamente, Para Entender o Capital, livro 1, ele foi lançado aqui no Brasil pela Boitempo e é um livro muito interessante mesmo. Eu tive a oportunidade de lê-lo através de um leitor de livros, e ele me serviu como um guia, é isso que ele se presta e é isso que ele consegue obter. Ele é um belo guia para a leitura dos livros do Capital. O David Harvey, o que ele faz? Ele já deu cursos, e mais cursos sobre o livro do Capital, sobre o livro 1 do Capital do Marx, especialmente, que é de fato a obra grande obra-prima do Marx. E o que ele faz é um guia, é de fato um livro de um comentarista que vai te ajudar a compreender, a aprender melhor as ideias do Marx. Naturalmente, como já disse o Lenin muitos anos atrás, e é consabido isso dentro da filosofia, o Marx ele promove uma espécie de síntese entre a filosofia alemã, entre a política francesa e entre a economia inglesa. Ele unifica esses três grandes elementos e o desdobra em um novo, que é o marxismo. Todo o cabedal teórico que o Marx utiliza, ele é muito complexo, eventualmente até muito árido, e ter um autor que te auxilia a aprender melhor desse cabedal, você aprender melhor as ideias do Marx, atualizá-la para o nosso tempo histórico, é muito interessante. E o David Harvey faz isso com extrema clareza, com extrema lucidez. As opiniões dele são muito razoáveis, são muito justas, são muito corretas. E é natural, claro, se você vai ler todo um livro, como o Capital do Marx, você não vai concordar.
sempre com o Marx, sempre com o Harvey, nem sempre com as ideias que o Harvey tem sobre o Marx. Mas eu posso garantir que, na média, o livro dele é muito interessante e está quase sempre, vamos dizer assim, quase sempre a leitura dele é exímia, exata. Quase sempre você não tem nada a apontar de errado, nada a apontar de discordância, porque a leitura é muito, mas muito sensata. Então o Harvey faz no seu livro, assim, ele trata capítulo 1 do Marx, então, sobre o livro 1 do Capital, do Marx. Então, o que é interessante? Não é ler todo o livro do David Harvey de uma vez, né? É fazer o quê? Ler o capítulo do David Harvey e ler o capítulo ao qual ele se refere do livro do Marx. Às vezes ele em um capítulo trata de mais de um dos capítulos do livro do Marx, mas então o capítulo 12 do livro do Harvey se refere ao, digamos, 12 e 13 do Marx. Então você lê esse do Harvey, lê depois os do Marx e com certeza a leitura do Capital ela será não só muito facilitada, mas você conseguirá aprender mais do que o Marx tinha a dizer e já fará uma leitura atualizada para o nosso tempo histórico, mesmo que não concorde com tudo que o Harvey vem a dizer. Então, essa foi a minha opinião sobre esse livro do David Harvey, um livro muito bom, muito interessante. Eu aproveito a oportunidade e te convido a curtir o vídeo, a compartilhar o canal, a se inscrever, a tocar no sininho. E bem, essa foi a minha impressão. Achei o livro do David Harvey muito interessante, um belo guia para ler o Capital do Marx. Recomendo imensamente que as pessoas que desejem ler o livro do Capital do Marx passem, vamos dizer, passem por assim dizer, por essa lombada. Não é um único livro interessante para você ler antes do Capital. O próprio Gênese e Estrutura do Capital de Karl Marx, que tem vídeo aqui no canal, também é um livro imprescindível para que você passe antes de chegar no Capital do Marx. Mas essa obra do David Harvey é uma das obras importantes para você ler antes de chegar nessa que é a obra-prima do Karl Marx. Naturalmente, essa foi apenas a minha singela opinião. Eu gostaria de saber de você. Você já leu esse livro do David Harvey? Concordou com a opinião que eu ministrei aqui? Já leu outra obra do geógrafo inglês? O que achou dela? Comente livremente aqui embaixo. É isso, um forte abraço, até a próxima, um beijo no coração. Tchau, tchau.